Olá, amigos do canal Em Família. Graças a Deus, seguimos com o nosso estudo por aqui. Você é muito bem-vindo para se juntar a nós na sequência do estudo dessa lição número 10. E hoje, quarta-feira, 6 de março, nós temos o título A Parábola da Videira do Senhor. E antes de seguirmos para o estudo na classe, nós convidamos você a verificar sua inscrição no canal, a curtir esse vídeo, se você gostar do conteúdo, e a se juntar a nós nesse ministério, compartilhando esses vídeos, essas lições com seus amigos, seus irmãos da igreja, seus familiares. Deus possa abençoar nosso estudo. Para isso, nós vamos pedir a presença do Santo Espírito em oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa semana, pelo estudo da Tua Palavra, por estarmos aqui mais uma vez à disposição do Santo Espírito para recebermos os Teus ensinos. Nos guarda, nos abençoa com a Tua presença, te pedimos por Jesus. Amém. O nosso estudo desta quarta-feira começa com a pergunta número 4. Vamos ler juntos aí. Leia o Salmo 80 e pergunta: como o povo de Deus é retratado nesse salmo e que grande esperança é o motivo de sua súplica? Então, aqui é importantíssima a leitura do Salmo 80, faça a leitura aí completa. Nós destacamos aqui o verso 8, 9 e 19 para deixarmos uma sugestão de resposta aqui na classe. O senhor poderia ler para nós, pai? Vamos à leitura. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e plantaste. Preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. E o verso 19. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Muito bem. Então, aqui, como o povo de Deus é retratado? Israel é retratado como uma videira plantada por Deus. E a segunda parte, que grande esperança é o motivo de sua súplica. Nós deixamos aqui a esperança do salmista está na graça e no perdão divino. E essa compreensão de Israel como a vinha do Senhor sendo plantada pelo próprio Senhor já começa no estudo da lição. Nas primeiras análises nós já vemos isso. Deus tira Israel do Egito, onde ele estava plantado ali, por um longo tempo, um cativeiro muito grande, e o transporta para a terra prometida, a terra da abundância. Diz alguns autores bíblicos, diz que a terra onde mana leite e mel. Então, com seu poder, com a sua graça, com toda a sua experiência, Deus faz esse transplante, digamos assim, arranca aquela videira do Egito e eleva para a terra de Canaã. É uma imagem da eleição de Israel, né? E Israel agora é eleito por Deus e Deus conduz o seu povo nessa experiência. Não que Deus tivesse preferência por Israel em detrimento das outras nações, não era isso. Através de Israel, Deus queria abençoar todas as pessoas, todas as nações. Mas isso aconteceu. E ali, então, Israel tinha todas as condições de viver, de se estabelecer como uma nação, de produzir ações que pudesse ser uma bênção para todo o mundo. Contudo, né, nesse salmo, Salmo 80, nós também vamos perceber que em determinado momento o povo está sobre a ira de Deus, sobre o seu juízo. Né? A lição comenta que os profetas anunciaram sua destruição como o sinal do juízo divino. E era esse o temor do salmista, ali ele se expressa, né, nesse sentido, né, porque ele tinha o receio de que o juízo de Deus prevalecesse sobre a graça. Né? Então, ele já tinha ali experimentado o Deus de amor, de graça, de cuidado, como o papai falou, e nesse momento o povo estava sob o juízo de Deus, sofrendo as consequências dos seus erros. E ele temia que esse período fosse muito longo e acabasse destruindo o povo de Deus. Então é esse temor que o salmista expressa ali no Salmo.
Ale, e nesse ponto do estudo, eu acho que vale aí o destaque, para que nós pensemos que mesmo sobre todo o cuidado, com todo o carinho que Deus tratou essa videira, o povo fez escolhas ruins. E isso os levou ao juízo divino, isso os levou a consequências, né? A sua desobediência os levou ao exílio babilônico e as consequências do seu pecado mesmo. Então, vale a reflexão para nós. Deus tem cuidado de nós, tem providenciado a nossa vida, o nosso socorro, e que nós possamos fazer escolhas boas, né? Nós possamos seguir os caminhos e as orientações de Deus. Assim, nós chegamos na pergunta número 5, e nesse ponto da lição é trazido para nós a referência de Números, capítulo 6, a leitura do versículo 22 ao versículo 27. A pergunta é: como essa bênção é usada no Salmo 80? Eu acho que a gente pode contextualizar aqui, é importante a leitura, assim como foi do Salmo 80, é importante a leitura de Números 6, do 22 ao 27. E aqui é trazido a bênção que é dada sobre o povo de Israel. E no Salmo 80 ela é usada como um refrão, né? Nós destacamos aqui o versículo 24 e o versículo 25 de Números 6 para nós deixarmos essa resposta. Quem vai ler para a gente é o Alexandre. Vamos ler então. Números capítulo 6, verso 24, diz assim: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Então, a partir dessa leitura, da leitura completa e também da leitura de Salmo 80, nós deixamos uma sugestão para a pergunta: como essa bênção é usada no Salmo 80? Nós respondemos como um refrão de um hino de súplica por perdão e por graça. E é muito importante. A palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E toda vez que o ser humano toma decisões erradas, ele passa a sofrer as consequências desses atos. Mas também é verdade, toda vez que o ser humano se arrepende genuinamente, ele passa a receber as bênçãos de Deus novamente. E o salmista traz essa compreensão pedindo a restauração, né? Senhor, lembra-te de nós, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Isso passa a ser um refrão do desejo do salmista e também nosso hoje, de que Deus nos faça pessoas abençoadas, nos abençoe para que nós possamos viver vida ampla, digna e que honre e glorifique o nome dele. Então, assim, o desejo salmista deve ser o nosso desejo também, porque temos as mesmas necessidades. E, pai, o salmista se vale da promessa de Deus, né? Ele usa nesse salmo como refrão a promessa, a palavra de Deus, a promessa dele de que o abençoaria, faria resplandecer o seu rosto sobre eles. Então, ele apela para a graça. Exatamente. Muito bem lembrado, porque a aliança de Deus com o ser humano é uma aliança de bênção. E no momento que o ser humano se arrepende, o salmista diz: Senhor, cumpra agora a tua aliança. Isso é fantástico. E finalizando esse estudo, nós vamos ver aqui que a lição traz para nós o significado, né, da palavra que é usada no original hebraico para restaurar, que significa retornar. E aí, como nós estamos comentando aqui a respeito desse estudo, nesse contexto, o povo é chamado a retornar aos caminhos de Deus. Esse é o significado. Essa palavra restaurar é usada várias vezes, né, no texto, e ela significa retornar, que assim como o povo precisava retornar aos caminhos de Deus para estar sob as bênçãos da aliança, nós também possamos retornar aos caminhos de Deus sempre que porventura viermos a cair. A lição conclui aqui trazendo o texto de Jeremias, capítulo 24, versículo 7, que fala do poder de Deus, o poder do perdão, da graça, e como Deus nos restaura. Eu acho que é legal a leitura. Diz assim: eu, Deus, lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que maravilha, que esse possa ser a nossa oração também. Que Deus nos restaure a sua graça, a sua aliança.